acho que tem só para uma maneira mais genérica para responder essa pergunta. Eu acredito que a velocidade que os receptores, os veículos, os aparelhos celulares estão tendo a sua vida útil cada vez menor, uma troca cada vez mais constante, eu acredito que a gente consiga sim adaptar, fazer com que a indústria eletrônica, seja nacional e seja até internacional, aproveite esse grande espaço para renovar o seu parque de aparelhos de rádio. Quanto tempo demoraria isso? Não é possível nós darmos uma data exata, mas já existem aparelhos que já sintonizam a faixa estendida e existem até outros países que já utilizam esse padrão. Isso facilitaria muito. Então eu não poderia lhe dizer tal dia nós teremos X% do nosso parque, até porque esse é um processo que ainda não começou. No momento que nós tivermos como certa essa nossa operação de pareamento ou de migração das emissoras ondas médias para FM, reuniões com a indústria eletrônica serão tanto nacional quanto, sem sombra de dúvida, de multinacionais, serão feitas para que nós tenhamos um panorama mais curto possível de novos aparelhos no nosso mercado. E quando eu falo em digitalização e valorizo a escolha do padrão pela Índia, é exatamente pela questão volume de fabricação de receptores. E essa migração eu vejo como ponto crucial a questão dos receptores. Se se definido um padrão de digitalização, nós vamos ter um fator de estímulo muito maior à troca dos receptores, à substituição dos receptores pelos ouvintes, do que com a simples migração, ou com a que eu preferiria chamar de paridade de canal. A paridade ela pode resolver emergencialmente a situação das emissoras de FM, principalmente as pequenas emissoras do interior, que se livrariam da questão do ruído em áreas urbanas e tal de modo imediato, mas com esta dificuldade de ter que aguardar a substituição dos receptores. Os ouvintes teriam como estímulo para a compra do receptor poder escutar aquela emissora de onda média na faixa estendida com a mesma qualidade que já escuta N outras emissoras de FM na faixa normal. Ponto. Se estabelecido ou liberado um padrão de digitalização, eu teria N outros serviços oferecidos nesta transmissão digital como estímulo, como incentivadores desse interesse de substituição dos receptores. O processo, sem dúvida nenhuma, seria muito mais rápido. O próprio Ginga, que é o sistema de interação que ainda está incipiente, mas que já funciona e é o padrão na nossa TV digital, funciona, é compatível com o DRM. Então você imagina uma plataforma de interatividade do rádio que fosse a mesma da TV. Isso sim seria processo de digitalização. Aí nós estamos falando de convergência, estamos falando de recolocar o rádio numa situação, numa plataforma multimídia. E só lembrando, também aproveitando, que no rádio digital o acesso à emissora não é mais por frequência, então tanto faz para o consumidor se vai ser na faixa estendida ou na faixa convencional. O que vai interessar é simplesmente aquele conteúdo, o nome do veículo que ele está procurando. Eu diria o seguinte, que na faixa estendida essa é um paliativo, não é uma solução. É um paliativo até um avanço até o sistema digital como um todo funcionar perfeitamente. Que aí depois nós teremos alternativas, além do áudio, outros serviços serão proporcionados. E nesse momento do paliativo, que seria essa faixa estendida, para beneficiar principalmente as emissoras de AM, nas pequenas cidades, nas pequenas emissoras, vai oscilar muito mais isso, porque poderá ter na faixa não seria só na faixa do canal 5 e 6, poderia invadir na faixa até do 108, digamos assim, do 76 ao 108, a parte do FM atual, e a parte estendida, somada à faixa de frequência, que aí as emissoras migrariam para essa faixa. Então poderia algumas emissoras ter um benefício de entrar na própria faixa de FM. E que isso, qual é a vantagem dos receptores?
que os aparelhos celulares, todos eles têm uma boa recepção do FM. Para o AM, muito poucos celulares disponíveis no mercado hoje conseguem receber a emissora de AM para o ouvinte ter em qualquer ponto receber nos seus celulares. E como os celulares, todo brasileiro hoje tem mais do que um, pela pesquisa, então seria um grande avanço o celular poder receber as emissoras de ondas médias. E quanto aos aparelhos existentes no país hoje, é um problema realmente, nós não temos fabricação. Há muitos anos não fabricamos rádios. O que nós fabricamos são rádios para veículos hoje. Rádios normais são importados hoje. No mercado normal, no mercado paraguaio, como se diz popularmente. E a China e Japão já têm essas faixas. E essas faixas dos 64 MB ao 108 em displays digitais, em radinhos pequenos, com custo muito baixo, que poderiam agregar o nosso mercado e com fácil acesso. É uma forma paliativa, porém é um avanço que a gente tem uma chance a mais de melhorar as emissoras de ondas médias.